Olá, estamos começando mais um Zona Esportiva nesta quinta-feira. Lembrando sempre que a TV Santa Maria, canal 19 da NET, apresenta esse programa todos os dias ao meio-dia e você pode também acompanhá-lo pelo Facebook ou pelo YouTube. O programa tem o apoio cultural de Walter Beltrame, esse é o nome Materiais de Construção, também o Planeta Bola, né, onde você pode praticar seu esporte com a qualidade das quadras, com os melhores horários. O Planeta Bola está sempre disposto a conversar com você e lhe dar as melhores condições para a prática do seu esporte. E também Maria Vaidosa, que veste os apresentadores desse programa, Antônio Tesses e Ogê Rosado. Nosso convidado de hoje, Matheus Beltrame. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, prazer mais uma vez. Né? Matheus que está aí, né, feliz da vida, que essa competição vai de vento em popa, está chegando na reta final e grandes espetáculos estão sendo apresentados lá no Planeta Bola. Matheus, final de semana legal, né? Legal, com certeza. A gente teve agora a fase quartas e final da Copa Santa Maria de Futebol, sábado e 2 no domingo. Nós tivemos, por exemplo, para o pessoal ter uma ideia, no sábado, onde o público foi bem maior, nós tivemos a primeira partida, o Azar Futebol Clube vencendo a equipe do Orcatec FC Joias por 5-3, tendo saído atrás. O primeiro tempo terminou 2-0 para a equipe do Orcatec. Vejam só. Aí o Azar acabou virando o jogo. O Donizete foi um dos responsáveis por essa virada, né? Porque é o atleta que chegou em meio ao jogo e acabou contribuindo muito com a vitória. O Azar acabou fazendo 5 gols, vencendo o jogo pelo placar de 5-3 na segunda etapa. Ou seja, o segundo tempo foi mais movimentado até que o primeiro. E com esta vitória, a equipe do Azar Futebol Clube acabou chegando à fase semifinal da competição, tendo o Thiaguinho Risati aí como, mais uma vez, né, destaque da partida, fazendo inclusive um belo gol por cavadinha sobre o goleiro Buzz, o Douglas Ock, da equipe do Orcatec, e sendo o principal nome desta partida para que o Azar conseguisse a vaga na fase semifinal. No segundo jogo da fase quartas de final, nós tivemos o melhor jogo da competição até agora, e na minha opinião bastou um tempo para isso, né? Foi o jogo entre a equipe do The Blacks Futebol Clube contra o Vidia Real Clube de Futebol. Nós tivemos o The Blacks abrindo o placar em 2-0 em 5 minutos de partida. Depois nós tivemos a virada do Vidia Real Clube de Futebol para 3-2. Aí o The Blacks virou novamente e venceu por 5-3. Ou seja, foi um jogo espetacular, altíssimo nível técnico, as equipes jogando muita bola no segundo tempo. Um jogo que não tinha refresco no segundo tempo, que o futebol 7 já é movimentado e as equipes mostrando muita intensidade física, técnica, enfim, fizeram um brilhante espetáculo e merecidamente a equipe do The Blacks acabou vencendo a partida pelo placar de 5-3, tendo o goleiro do The Blacks, o Rafael Silva, como personagem do jogo, Destaque. Fazendo aí uma atuação muito boa, mesmo que tenha tomado um terceiro gol que era defensável, acabou no final do jogo garantindo o resultado, já que a equipe do Vidia Real, que não se comportou bem, pelo menos durante 5 minutos do primeiro tempo, no segundo tempo já foi bem melhor e acabou inclusive perdendo um pênalti no primeiro tempo, né? O jogador Igor B acabou tendo um pênalti para cobrar, o goleiro Rafael Silva caiu para o seu canto esquerdo, antecipou-se na leitura da jogada, na cobrança, só que o atleta Igor B acabou querendo praticamente furar a rede, né? Ele chute forte, e aí acabou isolando a cobrança. É um lance que certamente fez falta aí e poderia ter mudado a perspectiva da partida se a equipe do Vidia Real consegue fazer aquele gol na primeira etapa. Depois nós passamos agora para o domingo, onde nós tivemos também 2 partidas sendo realizadas. No primeiro jogo, 2 equipes jogando bola também, um jogo legal, né? Equipes que botam a bola no chão. O Resenha acabou vencendo o 15 de Rockenbach pelo placar de 4-2. O 15 chegou a estar vencendo o jogo por 2-1, levou o gol de empate.
num vacilo até do goleiro Galina, que acabou chutando uma bola que acabou acertando o pivô, o Carlos Piegas, o burro do Resenha. E aí o Resenha, com aquele gol de empate, motivou-se e acabou vencendo a partida de virada por 4-2 e ficou com a vaga na semifinal. Esse jogo das 5h30 da tarde. No jogo das 6h30, a partida era vencida pelo Tamoio até o finzinho, pelo placar de 1-0, o do Diego Cardoso, até que o jogador Christian Rafael Slot acabou colocando a mão na bola. Sexta falta para o Só Amigos, shootout cobrado pelo Guilherme Escobar, bola na rede e o jogo encerrou. Aí fomos para a decisão em shootout. Como eu falo, é 1-1. Se eu acertei e o teste errar, por exemplo, está definido o vencedor. A primeira cobrança foi do Só Amigos, Guilherme Escobar confirmou. Tobias Machado, do Tamoio, confirmou. Vinícius Pilar, do Só Amigos, errou. Foi tentar driblar o goleiro, acertou a trave. E na cobrança do Adriano, Palmeira Machado, Adriano Cearense, conhecido do nosso futebol profissional, jogou no Índia do Granense, veterano, enfim, Copa Diário, ele acabou finalizando. O goleiro Marco Holanda, da equipe dos Só Amigos, defendeu a bola. Só que saiu fora da área para fazer a defesa e acabou tocando com a mão fora da área. Isso resultou num pênalti, como é da regra. E aí o Adriano acabou cobrando e fazendo o gol. Ou seja, o Tamoio acabou vencendo numa disputa de shootout pelo placar de 2-1 e ficou com a vaga na semifinal. Foram esses 4 jogos que tivemos no final de semana. Obviamente que no sábado, até porque não tínhamos a final da Copa América, um público bem maior. Mas o mais importante até agora é que a competição ela tem primado por um cumprimento de calendário, um cumprimento de datas. Isso faz com que a competição seja valorizada, seja respeitada, porque não está havendo nenhuma mudança significativa no nosso calendário de jogos. E o tempo colaborou bastante fim de semana, né? Colaborou, ajudou. Uma pena o frio. Porque, na verdade, a gente lamenta o frio porque as pessoas elas acompanham o jogo, depois ficam ali, às vezes, nem uma hora e vão para suas residências. Porque, realmente, aguentar o frio é bem complicado. Né? Então, a gente agora espera que no final de semana, e a previsão é essa, a previsão é de chuva, a gente sabe, para sábado. Isso, para nós, não muda muito, porque os jogos semifinais estão marcados para domingo, e mesmo que chovesse, nós teríamos condição de fazer a rodada, porque a quadra teria condições. O que nos dá um alento é que as temperaturas devem beirar a casa dos 13 e 14 graus. Isso é uma melhora significativa em relação ao final de semana. Nós chegamos a ter 4 graus no sábado à noite, lá no Planeta Bola, por exemplo, e no domingo uma temperatura ainda menor, na casa dos 2, 3. E no ar livre o que realmente tira o público. Mesmo que o público fique na área coberta, a gente sabe que lá é uma área que no inverno bate aquele vento que não é legal. Então, realmente, para você manter o público ali dentro, consumindo e acompanhando, a temperatura tem que ser maior. A gente percebeu no sábado que o público era muito bom, mas a partir do fim do segundo jogo, o pessoal já foi se despedindo da bola. No domingo, o público bem menor, aqueles guerreiros mesmo que foram acompanhar os jogos. E aí a gente sabe que ficou uma meia dúzia ali tomando uma cerveja, mas não é algo que realmente tenha nos favorecido. Claro que foi uma opção das equipes jogar no domingo, tinha adesão da Copa América, tinha uma temperatura que não era mais agradável, mas quanto à temperatura a gente não tem que fazer, né? A gente tem que ficar torcendo, porque varia de dia para dia para que a temperatura melhore. E agora nós temos uma outra questão importante que eu gostaria de frisar para as equipes. Muito nos foi questionado por que das semifinais no domingo, sendo que nós temos agora uma abertura de Copa Diário. É importante salientar que nós temos uma equipe que joga a competição, que é o Resenha Futebol Clube, cuja base do elenco é do União Independente. Segundo o próprio goleiro Michael, são 13 atletas que têm compromisso no sábado com a União Independente, de alguma forma. Isso significa que essa equipe jogando no sábado, ela teria um enorme prejuízo no seu desempenho, na sua campanha. Até porque o presidente do União Independente, o senhor Vladimir Fernandes de Oliveira Maninho, não libera os atletas para que joguem no sábado, nem que fosse no primeiro horário. E até porque nesse sábado a equipe viaja a São Cepé para enfrentar o La Máquina, por exemplo. Então, atendendo a uma solicitação já desde o início da equipe do Resenha, porque a única competição de futebol 7 que eles participam, a gente geralmente no segundo semestre não tem esse problema com a equipe do Resenha, mas no primeiro tem por causa do futsal, né? Então a gente acaba cedendo nesse ponto para que hajam as semifinais no domingo, até porque nós temos
2 jogos que precisam ser realizados no mesmo dia, até por uma questão do próprio deslocamento da arbitragem. E com um outro detalhe, o Planeta Bola, desde o domingo passado, tem um horário locado fixo agora a partir das 7h30 da noite, na quadra número 1, que é onde são realizados os jogos, certo? Para você deslocar um cliente daquele horário para a quadra abaixo, que é a quadra número 2, você tem que contar com a anuência dele para que isso seja realizado. Porque o cliente, aquele que não tem a preocupação com a competição, ele pode simplesmente entender que ele, por estar pagando o valor da quadra, ele tem o direito de jogar naquele horário, naquela quadra, e que nada pode ser feito para que haja a mudança do horário ou do local, certo? E até por uma questão de temperatura, mesmo a gente tendo uns 13, 14 graus, que já é algo melhor, isso a gente prevê praticamente um dia todo, à noite a temperatura sempre baixa um pouquinho. Então, daqui a pouco você vai colocar um jogo 6h30, 7h30, como a maioria gostaria, daqui a pouco o público já diminui um pouco também. Então, a gente estabeleceu para as semifinais agora os horários de 5h30 e 6h30. E como isso ficou definido? Vencedor do jogo 1 contra vencedor do jogo 2. Ou seja, como ficaram definidos em reunião os confrontos semifinais, que não estavam programados por horários e datas, o vencedor do jogo 1, quem foi? Azar Futebol Clube. Vai enfrentar o vencedor do jogo 2, da Black Futebol Clube, às 5h30 da tarde. E o jogo 2, que está programado, é o vencedor do jogo 3 das quartas contra o vencedor do 4, que foram os 2 jogos de domingo, Resenha Futebol Clube contra Tamoio Futebol Clube. Então, os 2 jogos estão programados já para o domingo, 5h30 da tarde e 6h30 da tarde. Legal. Nós vamos voltar, então, vamos para um breve intervalo, voltamos, estamos falando a respeito desses jogos e mais alguns assuntos ainda sobre a competição. A gente volta logo, logo. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Legal, estamos retornando com o nosso Zona Esportiva desta quinta-feira. Lembrando sempre que os apoios culturais são de Planeta Bola, o melhor local para você praticar seu esporte. Também Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. E Maria Vaidosa, que veste os apresentadores desse programa, Antônio Tesses e Ogê Rosado. Vamos repetir para o nosso telespectador, então, os jogos da semifinal que vão ocorrer no próximo domingo. Nós teremos agora no dia 14, então, Antônio Tesses e telespectadores da TV Santa Maria, os 2 jogos semifinais.
às 5h30 da tarde, nós teremos o atual campeão da Copa Santa Maria, Azar Futebol Clube. Vejam só o tamanho desses jogos. Enfrentando o atual vice-campeão da Blacks Futebol Clube. Novamente vai ser repetida a grande final então, do ano passado. Vai, mas de forma antecipada. Claro. O que já se prevê aí um jogo espetacular. Inclusive eu quero salientar que as equipes, teoricamente, perdem alguns atletas por causa da Copa Diário, mas já há um movimento dos atletas que jogam a Copa Diário, ou pelo menos aqueles que jogam em Santa Maria, por exemplo, que alguns vão representar a equipe do esporte, que tem jogo assim no meio do meio da bola, para que se faça um presente ao jogo, e aqueles que jogam fora, alguns até estão tentando um deslocamento, de alguma forma, para poderem estar aqui, para pelo menos pegar parte do jogo. Eu te garanto que alguns até nem jogam, porque como é a primeira partida da Copa Diário, ainda pode... Nós temos 8 anos, por exemplo, de folga, que alguns atletas que estão assinados do Azar não terão compromisso, por exemplo. E há a possibilidade, e eu já conversei com o Danilo sobre isso, há uma possibilidade de chuva no sábado que de repente pode até vir a uma transferência de rodada para tu não ter uma rodada de abertura com um prejuízo de gramado em determinado município, e até se chove no domingo, por exemplo, tu fazer uma abertura solene, como vai ser lá em Belpã, com chuva, né? Então, para nós, e aí até uma torcida, eu digo isso respeitosamente, que para nós seria algo muito benéfico. Outro detalhe interessante é que no segundo jogo, que aí o pessoal já está mais tranquilo, que é o das 6h30, o Resenha Futebol Clube e o Tamoio Futebol Clube, em 3 edições de Copa Santa Maria de Futebol 7, é o terceiro jogo de quartas de final que eles vão se enfrentar. Na primeira Copa, venceu o Tamoio. Na segunda Copa, também em quartas de final, como na primeira, venceu o Resenha. E agora eles vão fazer meio um tira-teima, né, para ver quem vai ficar com a vantagem numérica em vitórias dos confrontos, né. No caso, teremos um terceiro confronto entre as equipes em 3 edições de Copa, também valendo vaga na fase, só que desta vez é semifinal, não é quartas de final. As nossas primeiras edições foram quartas de final, agora é semi, entre Resenha Futebol Clube e Tamoio, valendo a vaga na grande decisão desta competição. Falando em números, um pouco dos números da competição, nós ainda temos o goleiro Rafael Silva como goleiro menos vazado. A equipe do Blacks Futebol Clube, por exemplo, na primeira fase, ela levou 2 gols, que foi um jogo do Soares, onde eles venceram por 4-2. Venceram o Vidiarreal por 5-0 e o Nova Aliança acabaram vencendo por 3-0, um jogo de WO. Na segunda fase, o The Blacks não jogou porque já classificou diretamente para as quartas como o primeiro colocado do grupo B. E na fase quartas de final, contra a equipe do Vidiarreal, a equipe levou 3 gols. E ela tem 5 gols sofridos. Dentre as equipes que chegaram à fase semifinal, ela é a equipe com melhor desempenho em termos de número de gols sofridos. Pelo menos é o cálculo que eu faço até o momento. Nós temos também, em relação aos artilheiros, os goleadores da competição, um atleta que eu acho difícil que seja alcançado na artilharia, mesmo que a equipe dele não esteja mais disputando a competição, que caiu nas quartas de final, que é o caso do Daniel Rodrigues dos Santos, do Vidiarreal Clube de Futebol, porque esse atleta tem 10 gols marcados, o Fon, que tem 6, não esteve jogando pelo The Blacks no final de semana, é possível que não jogue agora também no sábado, em função da Copa Diária com o Grêmio São Pedrense, se a rodada for confirmada, até porque eles jogam em São Cepé, e aí o pessoal vai de ônibus, pelo que eu sei. O Daniel Rodrigues, então, está numa situação um pouquinho até confortável para manter a artilharia. Claro que ele vai ter que esperar agora as semifinais e a final para ver se ele será o artilheiro da competição. E um outro detalhe interessante é que, além das premiações previstas de troféus para primeiro e segundo lugares, com medalhas, também para o terceiro lugar, primeiro e segundo, nós temos uma premiação individual dos melhores atletas do campeonato. E eu quero agradecer a FC Joias, do amigo Castor, filho do nosso amigo Flamarion, que tu conhece muito bem, sim, que está nos oportunizando uma parceria da gente confeccionar algumas placas de metal que serão entregues. A nossa ideia é fazer uma premiação dos 7 jogadores do time principal, que seriam os melhores do campeonato, o craque da competição, uma premiação para os 2 melhores árbitros da competição, o melhor técnico e o melhor dirigente. Seriam 12 placas a serem entregues. Eu já fiz essa programação com o Castor na sexta-feira. A gente já está acertando o modelo em si, que já está praticamente pronto, de como serão essas placas de homenagem.
E a gente estará entregando essas placas, porque já houve a confirmação no domingo mesmo, após a realização das finais. Ou seja, é uma premiação a mais que os atletas devem estar recebendo, isso é uma novidade esse ano, que a gente está tentando trazer para agregar a competição, fora aquilo que já estava pré-agendado com a Federação de Futebol do Rio Grande do Sul, que é a classificação das 4 melhores equipes da competição para a disputa de uma classificatória regional da Federação de Futebol do Rio Grande do Sul, que pode levar uma das equipes de Santa Maria nessa classificatória regional, dependendo do desempenho, com vaga à disputa da etapa final do estadual da Federação de Futebol do Rio Grande do Sul. A gente está tentando negociar com Pedro Galvete a presença do pessoal da Federação em Santa Maria no domingo da final, que também está programado as finais para disputa do terceiro lugar, no dia 21, às 5h30 e a final às 6h30, mas há uma dificuldade de algum dos membros virem a Santa Maria, porque eles diretamente estão envolvidos com as competições da região metropolitana, mas ainda não é uma negociação fechada, há uma possibilidade, mas independente disso a gente pretende mais uma vez ratificar essa parceria com a federação na questão das vagas. E um outro detalhe que eu gostaria de acrescentar é que, como a gente não tem a disponibilidade de bancar esse custo durante toda a competição, porque seria um custo mais elevado, apareceu um jovem fotógrafo em Santa Maria que tem se destacado bastante, o Felipe Bortoluzzi, que trabalhou, por exemplo, no Esporte Sul, e que se colocou à disposição para estar conosco nessa reta final da competição. Se eu tivesse até o encontrado antes, a gente já teria fechado uma parceria de permuta, de divulgação do trabalho dele, até porque ele tem um portal em que ele trabalha, que é o www.felipebortoluzzi.com.br e o www.felipebortoluzzi.fotop, aí vem a sequência também, .com.br, acredito que é isso, onde você encontra fotos dos jogos de sábado, da fase quarta final, no domingo ele não pode estar presente. Estou garantindo a presença dele, pelo que eu conversei com ele nas semifinais e nas finais. Aí o pessoal que tem a sua foto e que queira adquirir, pode adquirir via online as fotos das partidas. Então é um acréscimo que a gente está trazendo para a competição, fora as transmissões que a gente tem feito até agora com o Gilberto Ferreira, via Facebook do Planeta Bola, Liga Santa Maria de Futebol 7 e canal do YouTube da LF7 TV e do Giba News, e com as finais já programadas aí com a TV Santa Maria, para a gente estar levando também essa competição a um público maior ainda de pessoas que possam estar acompanhando esta competição, esta terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7. Então, as questões finais aí para o encerramento da competição, elas vão se encaminhando aos poucos. Agora são 2 semanas bem corridas, né? Porque a gente tem que fazer todos os ajustes possíveis para que tudo dê certo ao seu final, para que as equipes possam estar a contento das finais. E a gente também agora, obviamente, está fazendo um investimento em segurança para que a gente possa ter um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis no local para acompanharem tanto a fase semifinal como a final. E aí eu quero fazer um agradecimento especial ao amigo Inemar Xaropem da Prevenção, que é um parceiro nosso da Liga Santa Maria de Futebol 7, e que está negociando diretamente com o André da Polo, que está sempre trabalhando, por exemplo, no Presidente Vargas, uma parceria para que a gente possa ter segurança tanto nas semifinais quanto na final, por um preço acessível. Se houver necessidade, o Planeta Bola, através da sua direção, vai estar cobrando uma entrada mínima de R$5. Há uma previsão de cobrança de entrada e até de estacionamento, mas a nossa ideia, quem sabe, é não ter veículos lá dentro, em grande quantidade, na hora decisiva do campeonato, justamente para que as pessoas que estejam lá trabalhando na área de segurança possam ter uma área livre de circulação, porque a gente sabe, Tesses, e eu falo isso numa boa, que infelizmente as pessoas às vezes entram com algo dentro de um local que não é permitido e que tu não tem esse controle, porque como o Inemar Xaropem já até me repassou, um profissional da área de segurança, ele não tem uma formação para revista. Quem tem é um policial e uma pessoa poderia até se negar a ser revistada por um segurança. Então, são vários pontos que a gente está ajustando para que as pessoas possam chegar lá. Olha, eu fui no Planeta Bola, assisti às finais, levei meu filho, a minha esposa, não me incomodei, comi um pastelzinho, tomei uma cerveja, tomei uma água, um refrigerante, um Gatorade, um suco e fiquei confortavelmente acompanhando as partidas. Nessa hora a gente sabe que o ânimo cresce,
as disputas acirram e muitas vezes, mesmo que a pessoa não queira, ela dê cabeça quente na hora do jogo, passa um pouco do ponto, então a gente está tentando evitar que tenhamos problemas como não houve na segunda edição, em maior quantidade, que não tenhamos também nessa terceira edição, nessa reta final, e que a gente possa terminar a competição da melhor maneira possível. Com certeza. Então fica aí, né, Matheus, o chamamento para domingo. 5h30 da tarde, 6h30. Um clássico, né? Digamos o clássico da competição, porque foi a última final que aconteceu. Exatamente. E depois às 6h30 o outro jogo. Que e é bom lembrar que para quem joga só amador em Santa Maria, o jogo vai começar às 13h30, 5h está terminando. O pessoal pode ser deslocado tranquilamente para o planeta bola, eu sei que muita gente vai fazer isso. O ponto central também é fácil de chegar. Fácil de chegar ali na Alameda Montevidéu 270. Para quem não sabe, eu vou dar um ponto que é referência. Né? Você tem um fórum, independente de você subir ou descer, e você tem um estacionamento próximo ao fórum, do outro lado da rua, um estacionamento grande ali. Do lado do estacionamento já é a rua Alameda Montevidéu 270 e mais. Para quem ainda não se localizou com essa informação, pergunte para algum amigo onde fica a Defensoria Pública da União, que é bem conhecida. Aí você vai saber que a rua é essa, da Defensoria Pública da União, e aos fundos, onde não tem saída, tem um portão marrom lá da entrada, que vai estar aberto já, é onde você encontra o Lenda Bola, da rua Alameda Montevidéu 270, para você chegar e acompanhar os jogos com tranquilidade. Legal. Fica o convite. Espero que você esteja lá no domingo acompanhando essa grande decisão de quem serão os finalistas da competição, e depois o Matheus, semana que vem, nos conte a história e diga que foi uma grande festa. Agradecer ao Luiz Carlos do Nenê, Luiz Carlos Mesquita, ao Luiz Carlos Lemos, o pessoal que tem mais trabalhado lá, ao Gerson, a todos os profissionais que podem voltar e que já trabalharam também durante esta competição por parte da Associação Social de Árbitros de Santa Maria. Legal, grande abraço, amanhã estamos de volta com o Zona Esportiva. Valeu.